A paz do Senhor, irmãos. O tema da mensagem hoje é: esse caos terá fim. Amém? Eu tenho ouvido falar, pelos que estudam escatologia bíblica, que faltam poucos meses para começar o fim do mundo como conhecemos. E lá em 1 Tessalonicenses 1,10 está escrito assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, haverá uma ira futura, irmãos. E já parece que já começou, porque quando a gente olha para o cenário atual, nós vemos total desesperança em relação aos governos. Sabemos que os poderes deste mundo estão corrompidos por pessoas cruéis. Eu acredito que essas pessoas são malignas, porque elas tomam medidas cada vez piores em relação à população. E também, abaixo desses governos, existem as empresas que oferecem condições de trabalho cada vez piores aos seus funcionários. E as igrejas também. Elas estão repletas de líderes que pregam coisas agradáveis aos ouvidos das pessoas, mas que não são bíblicas. Eles pregam sobre prosperidade, sobre bênçãos, e não pregam sobre as doutrinas. A doutrina da graça, a doutrina da universalidade do pecado e redenção, que é somente por meio de Jesus Cristo. A doutrina da regeneração, da santificação. Em seus sermões, eles pouco falam sobre os textos bíblicos, eles despejam apenas a sua opinião sobre aquilo que lhes interessa. E o povo também não tem interesse pela Bíblia. Eles querem ouvir o que é agradável. Eles agem como se estivessem viciados em uma droga chamada conveniência. Tinha uma amiga que eu discutia com ela, falava: por que está acontecendo isso nessa igreja? E ela falava: porque é conveniente, irmã, porque é conveniente. Puxa vida, tanta coisa errada acontecia na igreja porque era conveniente. É o que acontece com as igrejas, com algumas igrejas. As igrejas pequenas, os líderes, eles não têm má fé. Mas tem muitos que desconhecem os textos bíblicos. Essas igrejas pequenas têm aumentado, porque os membros das igrejas grandes, elas não aguentam tanto descaso com o sagrado. Olhando para tudo isso, será que ainda podemos ter esperança? Será que esse caos terá fim? O que fazer diante disso? Podemos ter esperança porque os verdadeiros cristãos não esperam neste mundo, mas em Deus. Os apóstolos pregavam o evangelho e foram perseguidos, mas o evangelho chegou até nós hoje. Esse caos terá fim, porque, de acordo com a Bíblia, os poderes deste mundo serão abalados. Tudo que nós conhecemos por estar corrompido pela natureza do pecado será destruído. Vai dar lugar a novos céus e nova terra. Os ímpios serão castigados eternamente. Diante disso, devemos aceitar a vontade de Deus que já está descrita na Bíblia, crendo que, apesar dos males, Ele cuida dos seus, mas é necessário que a corrupção do mundo aumente até que se apresente o homem da iniquidade e chegue o fim. Também podemos ficar tranquilos porque Jesus conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Elas não serão enganadas. Elas perseverarão na vida cristã e elas viverão eternamente com Cristo. Vou terminar com um versículo lá em 2 Pedro 3, 5, 7, que diz que o mundo se esquece voluntariamente deste fato, que Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus, pela mesma palavra, mandou que a terra e o céu se reservem para o fogo no dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Amém?